Conexão Divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho de hoje, ela mexe muito com a nossa vida. Porque Jesus toca numa coisa que muita gente confunde. Tem gente que acha que amar Jesus é sentir emoção, é arrepiar quando escuta uma música, ou é derramar uma lágrima e chorar numa oração. Mas Jesus hoje deixa claro: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, amar Jesus não é só sentir, é decidir obedecer, é decidir permanecer fiel. E quando Jesus fala dos mandamentos aí no Evangelho, ele está falando de vida prática. Os 10 mandamentos que Deus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Talvez alguém escute isso e pense: gente, isso é muito difícil. E é mesmo. Porque viver os mandamentos significa lutar contra a própria vontade muitas vezes, não é mesmo? É escolher a verdade quando seria assim muito mais fácil escolher a mentira. É permanecer fiel quando, por exemplo, o mundo normaliza a traição. É controlar o orgulho, é vencer a inveja, é aprender a perdoar. É colocar Deus acima do próprio ego. Mas é justamente aí que o amor verdadeiro aparece. Porque amar Jesus não é só falar sobre Ele. Amar Jesus é viver o que Ele ensinou. E sabe o que é mais bonito nesse Evangelho para mim? Jesus nunca pede fidelidade sem antes oferecer alguma coisa. Ele oferece a presença. Ele diz: não vos deixarei órfãos. Olha que palavra linda. Talvez você já tenha se sentido abandonado por pessoas. Talvez você esteja cansado aí, ferido, desanimado.
Talvez você esteja aí agora ouvindo essa reflexão, tentando ser forte para o mundo lá fora, mas por dentro está quebrado. Talvez até você esteja aí chorando, escondido no banheiro para ninguém perceber. Talvez esteja deitado aí na sua cama, sem vontade de levantar. Talvez esteja sorrindo durante o dia, enquanto a alma está cansada por dentro. E quando chega em casa, quando chega a noite, quando chega o silêncio, aparece... Quando você deita a cabeça no travesseiro, parece que a luta fica ainda maior. Porque durante o dia, você consegue ainda distrair a mente, consegue trabalhar, conversar, sorrir para as pessoas. Mas à noite os pensamentos chegam. A preocupação aparece, a ansiedade aperta muitas vezes. O medo do amanhã vem muito forte. Talvez tenha noites em que você olha para o teto sem conseguir dormir, sabe? Pensando em tudo que está vivendo. Talvez tenha noites em que você chora baixinho para ninguém ouvir. Noites em que você conversa com Deus sem nem saber direito o que dizer para Ele. Talvez você esteja lutando sozinho dentro da tua própria casa, ou carregando uma ansiedade que ninguém imagina. Talvez esteja preocupado com as contas, com o seu casamento, com um filho, com uma doença talvez, ou até com pensamentos que você nunca contou para ninguém. E o mais difícil é que muitas vezes passa desapercebido, ninguém percebe. Mas hoje Jesus olha para você e diz: não vos deixarei órfãos. Eu vou repetir. Jesus olha para você hoje e diz: não vos deixarei órfãos. Como quem diz: eu estou aqui, eu não abandonei você. Eu estou vendo a luta silenciosa que ninguém está mais vendo. Espírito Santo é a presença de Deus dentro da nossa caminhada. E é Ele que sustenta quando a nossa força acaba. É Ele que consola quando ninguém entende a nossa dor. É Ele que nos lembra que ainda vale a pena continuar. E tem uma parte muito linda que Jesus também nos diz hoje. O mundo não é capaz de receber o Espírito da verdade. Porque quem vive só de aparência nunca vai entender as coisas de Deus. Porque o mundo lá fora, ele ensina orgulho, e Jesus ensina o que? Ensina humildade. O mundo ensina a vingança, muitas vezes. E Jesus ensina o que? Ensina o perdão. O mundo ensina a viver só o agora, e Jesus ensina a viver a eternidade. E é por isso que seguir Jesus exige decisão diária. Não é uma emoção passageira, um relacionamento. Seguir Jesus é permanência. Quanto mais a gente permanece em Deus, mais o nosso coração vai mudando. Dia a dia, a ansiedade começa a perder a força. E o vazio começa a dar lugar à paz. E aquilo que parecia quebrado dentro da gente, Deus começa a restaurar. Porque ninguém permanece na presença de Jesus e continua a mesma pessoa, não.
Então, não viva uma fé só de momentos emocionantes. Viva uma fé de permanência. Uma fé que continua, mesmo nos dias difíceis. Uma fé que permanece mesmo quando ninguém está vendo. E quando a gente decide permanecer em Deus, meu irmão, minha irmã, mesmo nas lutas, é aí que o Evangelho vira vida de verdade. Que a paz de Cristo habite em seu coração, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus.